Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Thalita, perfeita, excelente a tua palestra. Todo mundo aqui comentando no chat o quanto que está sendo rico esse conteúdo, muita informação nova, os artigos que tu trouxe, né? Muita revisão nova. Eu lembro que eu assisti essa tua palestra, acho que tem uns 4 anos, não foi? A primeira vez que tu falou sobre esse tema, e eu fiquei muito encantada com a robusteza dos dados que tu trouxeste naquela época, né? E aí, por isso que eu convidei, eu falei, não, eu vou chamar a Thalita, porque é a pessoa que eu quero chamar para a gente discutir essas questões que estão muito em voga, né, Thalita? Então, eu acho que a primeira vez que tu apresentou foi logo pós-pandemia, né? E aí já tem, bacana que já tem dados agora que vão mostrando que não há estudos conclusivos sobre a influência das telas negativamente, né? Ainda mais quando em casos de TEA. Mas eu fiz aqui algumas questões que eu acho que vale a pena a gente discutir, tá? Ao longo da tua apresentação, eu fui anotando algumas coisas, e aí, pessoal, quem está assistindo também, fique à vontade, façam as perguntas que eu transmito aqui para a Thalita, tá? Eu fui escrevendo algumas coisas, né? Eu acho que algumas, Thalita, tu já até respondeu. Eu fiquei pensando, fisicamente e psicologicamente, quais são os efeitos ou quais são os sinais de que uma pessoa pode estar sofrendo uma sobrecarga digital, né? E como que a gente, enquanto terapeuta comportamental e vocês na psiquiatria, podemos mitigar isso? Então, primeira coisa que a gente precisa tentar perceber, a primeira coisa que a gente vê é a mudança de humor. A gente vê a criança e o adolescente mais irritado, né? Isso, qualquer indivíduo, assim, qualquer jovem, com autismo, sem autismo, que está com muita tela, vai ficando mais irritado, eles vão ficando mais ansiosos, né? A gente percebe, eles ficam mais reativos, começa a ter alteração de sono. Então, tem crianças que acordam muito cedo para poder assistir a televisão, assistir o desenho, ou para poder ter um tempo de tela sem a supervisão, porque consegue ali acessar o celular e jogar por um tempo antes dos pais acordarem e fazerem essa supervisão. Né? Por isso que é importante a questão daqueles aplicativos, né, do Family Link, de outros aplicativos que conseguem fazer essa regulação. Porque você regula o tempo de uso e você consegue também regular o horário que usa. Né? O conteúdo também, sobretudo, né, que é uma coisa que mais me preocupa também. Eu, enquanto mãe de uma criança pequena e de um adolescente, o quanto que esse controle parental cada vez mais é necessário, e a gente vê que na prática isso é tão bloqueado, tão desbloqueado, né, na verdade, é tão sabotado. A gente diz que tem um controle parental no YouTube ou mas não tem, né? Efetivamente, essas crianças acabam tendo acesso a um bocado de outras coisas. E uma coisa que eu percebo também, que eu observo na prática clínica, é o quanto que essa cyberdependência torna esses adolescentes e essas crianças que elas parecem umas viciadas, né? Parece um vício em droga, né? O comportamento, né, é muito semelhante, essa explosão, essa baixa tolerância, não é? Mas a gente tem isso. E assim, tem estudos que falam, eu não trouxe porque ia ficar enorme a aula, mas tem vários artigos que falam que já fizeram estudos com imagem de ressonância funcional, né, que é usada só para estudo, não para diagnóstico, que mostra o quanto que ativa áreas de prazer durante o jogo, né, durante, às vezes, o próprio só acesso à internet. Tem um trabalho, acho que ele tem já uns 4, 5 anos, que foi monitorado com a internet sem internet, quando a internet caía, e aí, mas foi com adultos jovens. E aí o quanto que dava, assim, ativava áreas de mais ansiedade, angústia, sabe, relacionadas a questões... Legal. Humor, inclusive, tem uns artigos também, alguns estudos bem recentes, bem fresquinhos, que falam desse efeito do excesso de excitação, daqueles shorts, que agora virou moda, né? Então, os meninos não conseguem mais assistir um filme de 1 hora, porque eles querem ficar naquele YouTube Shorts, naqueles shorts, aqueles vídeos curtinhos,
e aí eles ficam naquilo, quando se espanta, eles estão 1 hora naquilo ali. E veio o TikTok, né? Porque o TikTok foi a mídia que trouxe isso. Aí depois o YouTube adotou os shorts. Exato. Até o Instagram, né? Então, assim, a gente vê que essas redes sociais todas adotaram esse sistema de filmes curtinhos, começo, meio e fim muito rápido, consome muito rápido, quando se espanta, a pessoa está inserida naquilo ali há horas, né? Então, ok. Então, a outra questão é como que tu vê, a gente, como é que tu tem lidado com isso no consultório, sobre o efeito das redes sociais, né, no comportamento e na saúde mental dos adolescentes e jovens, né, não necessariamente com TEA também, né, e aí a gente tem visto alguns racionalmente abandonando, né, fazendo um detox, dizendo, não, eu não quero mais, conseguindo fazer esse desprendimento de forma deliberada. Mas me fala um pouco sobre essa questão dessa saúde mental, sob influência das redes sociais. Então, a gente hoje, assim, na prática, no consultório, é muito raro o adolescente vir, a criança, menos ainda, né? Porque a criança é mais imatura, não tem muito controle, é realmente movida pelo prazer. Mas o adolescente, alguns conseguem parar um pouquinho e perceber o quanto que está trazendo prejuízo, né? Mas não é comum, né? A maioria chega, é uma pergunta que eu sempre faço nas consultas, né? Alguns eu até peço para abrir, os que tem, abre aí teu celular para eu ver quanto tempo que você está usando, o que você está usando, né? E eu peço, então, assim, casos de adolescentes, por exemplo, que têm transtorno de ansiedade, né? Ou que estão num episódio depressivo, eu peço para ver quanto que acaba acessando de rede social, porque a maioria das pessoas não usa rede social para se conectar com os outros. A maioria, principalmente os jovens, eles usam muito para assistir a vida do outro, né? Para ver o que o outro está fazendo, qual é a tendência, eu estou fora da tendência. Quase não posta sobre ele, né? Exatamente. Ou então, ou tem o oposto, aquele que posta tudo, posta um monte de coisa que não tem nada a ver, que geralmente são as crianças, né? Então, eu tenho pacientes que não têm rede social, mas têm WhatsApp, por exemplo, não tem Instagram, e posta no status do WhatsApp. Sim. E acaba virando um alvo fácil. Então, assim, eu tenho pacientes, por exemplo, com TDAH, que são muito imaturos, que têm aí seus 10, 11, 12 anos, tem celular, só tem o WhatsApp como rede social, e postam nos status coisas bobas, aí acabam virando, às vezes, alvo, né, de chacota dos colegas, ou botam coisas que não tem nada a ver. Então, é uma coisa que eu sempre pergunto e vejo e tento orientar. Mas eles, no geral, não têm muita noção e muito controle. E não querem ter, acham que é besteira, assim. Né? Que, lá vem aquela chata de novo. Né? Dizer que eu tenho que usar menos, ou dizer pro meu pai que eu tenho que dar a senha. Porque eu digo, olha, você tem a senha do celular dele, né? Se é amigo dele, às vezes, dependendo da idade, não vai ter a senha do Instagram. Mas, pelo menos, tem que deixar o pai seguir, porque tem uns que não deixam nem o pai seguir, o pai não pode nem acompanhar. Mas, às vezes, eles conseguem bloquear também a visualização de quem eles querem, né? Então, há casos de adolescentes que usam esses status do WhatsApp como um confessionário, como uma forma de liberar as tensões, de falar o que eles pensam, de postar as coisas mais polêmicas. E aí a gente vai vendo o efeito social disso, né? Está sendo reforçado esse padrão. Então, se ele continua mantendo esse padrão de comportamento, é porque provavelmente ele está tendo um reforço social da sua comunidade imediata, né? Então, provavelmente, ele tem atenção sobre esses assuntos que ele posta. Às vezes, as coisas são sonegadas dos pais, porque os pais não têm acesso, né? Então, o quanto que é importante para a gente ficar realmente de olho nesse consumo, né, Thalita? Principalmente quando a gente está falando de adolescentes. Uma outra pergunta que eu quero te fazer, eu não sei se você apresentou e eu não percebi, se existe algum estudo que mostra diferença de suscetibilidade a esses riscos entre meninos e meninas. Existe alguma coisa que fale sobre isso? Não, eu não vi. O que eu vi foi relacionado, eu trouxe aquele do Lancet, mas semelhante ao do Lancet, que foi de 2019, que fala do uso de redes sociais e o aumento de risco de transtornos ansiosos e depressivos nas meninas, muito mais que nos meninos. Mas que tem a ver com consumo, né? Porque a menina procura muito para essa questão que sempre, né, do corpo, da imagem, da maquiagem. Hoje a gente vê muito criança, né, fazendo maquiagem, crianças que têm canais assim, que
criança de 9, 10 anos fica se maquiando. Então, eu achei relacionado ao uso de redes sociais, mas a outras coisas eu não achei, eu não sei. Esse tema também que foi novo para mim, síndrome do autismo pós-babá digital. Então, na verdade, é porque é a tradução livre, né, que eu fiz. Mas eu não tinha ainda acessado esse termo. Quando for procurar no PubMed, bota esse que vai aparecer mais coisa. Mas aqui no Brasil a gente chama de autismo digital, né? Quando você vai procurar, a maioria quando você procura, quando se fala é autismo digital, que seria essas pessoas, né? Essas crianças, esses indivíduos que teriam sintomas autísticos devido ao excesso de uso de telas. Né? E, Thalita, a gente vê o quanto que depois da pandemia teve esse boom dos bebês pós-pandemia, né? Então, assim, aquelas crianças que nasceram no comecinho de 2020, e aí entrou a pandemia, então o primeiro ano, e até o segundo ano de vida delas, que era para estar com uma estimulação mega fluente, socialmente falando, né? Elas ficaram exclusivamente em telas, e o quanto que elas apresentam esses comportamentos autísticos, né? Na clínica eu acabo chamando de... Gente, isso aqui é autismo ou é comportamento autístico? Né? Essa criança que às vezes apresenta esse embotamento de fala, né? Que demora demais para fazer uma comunicação social e funcional, essas estereotipias vocais, né? Que são esses comportamentos autísticos, mas que não necessariamente são autistas, né? E aí a gente vai vendo que insere na terapia, na fono, nas terapias comportamentais, na aba, TO, essa criança dá um boom, né? Então, assim, responde rápido, a gente vê que era uma pobreza de estimulação muito mais do que o autismo em si, né? Aqui tem uma pergunta que fala assim: como que os desafios relacionados à saúde mental e ao autismo podem ser melhor abordados na era digital, com o aumento de uso de tecnologias e redes sociais entre crianças e jovens, né? Eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso, né? Então, como que esses desafios relacionados à saúde mental podem ser melhor abordados? Então, quando a gente pensa, a primeira coisa, né, só para poder condensar, acho que é tudo que a gente já falou, tudo que eu falei que a gente tem que estar conversando. Mas a primeira coisa é saber, primeiro entender que o uso que é esse de tela que a criança ou o adolescente faz, né, com autismo. Então, assim, a gente tem crianças, por exemplo, que usam tablet, usam celular como forma de comunicação, facilita a comunicação. Então, se isso é um dispositivo que ajuda, eu só vou ter que, né, fazer a filtragem disso e delimitar esse uso. Mas se é um indivíduo que não usa isso como apoio para comunicação, né? Usa porque, nossa, ele gosta demais, é muito comum, né? Às vezes é só lazer, recreativo. Joguinho, coisa e tal. Então, o que a gente pede? Vamos primeiro entender que uso é esse se precisa. Às vezes a gente tem uma criança, por exemplo, com 4 anos, que tem o diagnóstico de autismo, tem tudo, né? Tem todas as características, tem autismo. Chega no consultório com o celular na mão, a gente não consegue tirar para fazer avaliação, a gente não consegue, oferece 300 brinquedos, canta música, sapateia, planta bananeira, e a criança não, né? Então, primeira coisa, olha, ou a gente tem pacientes que eu peço para fazer o detox, então tem que entender que o uso que é, para que usa e se é útil. Às vezes, é o único reforçador, né, na terapia, por exemplo. Assim, eu não sei, eu não sou terapeuta comportamental, mas eu acho que sempre tem alguma coisa. A gente faz pareamento, então a gente nunca pode usar um único estímulo para trabalhar com a criança, né? Como estímulo reforçador. A gente tem que parear novos reforçadores, né? Exatamente. Então, a gente está lidando com telas, né? Coisas que tem sempre que, porque às vezes tem pacientes... Eu já tive pacientes que os únicos reforçadores eram comida e tela. Até que, assim, falando já da terapia ABA, entrando aqui na minha seara, né? A gente, no começo da intervenção, né? Você começar a lidar com o cliente, uma criança, adolescente, que tem interesses muito restritos, né? E que esses interesses, essa comunidade de reforçadores se reduz a telas, a um celular, um vídeo no celular, tablet. No começo da intervenção, a gente pode usar isso como estímulo reforçador.
mas é mandatório que o terapeuta faça, né, o pareamento deste reforçador com outros, para que isso transfira essa função de controle, sabe? Para que esse indivíduo ele aprenda a responder sob controle de reforçadores mais naturais, e não necessariamente fazer algo para ganhar a tela, né? Então, que fazer alguma coisa seja naturalmente reforçador, e a gente usa o princípio do pareamento de estímulos, né, que é um princípio da análise do comportamento. Né? Então, tecnicamente, tem como a gente fazer essa abrangência, né? Essa dilatação desse uso aí no contexto clínico. Thalita, aí uma outra questão que o Felipe também trouxe, o Luiz Felipe, ele colocou também que eu acho que a gente já discutiu, mas eu vou fazer a pergunta. Como que as redes sociais e a utilização excessiva da tecnologia têm impactado na saúde mental das crianças e dos adolescentes, especialmente aqueles com TEA? Tá. Assim, os indivíduos com TEA, eles têm o maior risco de transtornos de humor, quando a gente compara com os que não têm, né? Então, quando a gente pega adolescentes que têm autismo, principalmente quando a gente fala de autismo de nível 1 de suporte, né, eles têm um risco maior de ter episódios depressivos do que os adolescentes de mesma idade que não têm autismo. Quando a gente fala de adolescentes com autismo que estão ali presos, por exemplo, com uso excessivo de tela, que estão ali, que não saem muito, né? Eles já às vezes não tem esse desejo, não tem essa vontade, né? Não tem como que chama? Motivação social. Naturalmente a isso. Quando são expostos, às vezes, a situações sociais, tem pouco traquejo, ou se incomodam, ou não conseguem ter muito sucesso, né? Ou fazem isso a um custo muito alto, com muita energia, né? Então, para eles, naturalmente, vai ser muito mais fácil ficar ali, né? No celular. O celular é sempre um refúgio, né? Para os autistas, para os tímidos, para todo mundo, né? Porque para quem não quer falar. Então, assim, precisa entender sempre. Primeira coisa, eu preciso entender que uso que eu estou fazendo, o que eu estou, né? O que eu estou usando e quanto. Qual a função, né, Thalita? Qual a função de usar tanto essa tela? Né? Então, a função é buscar, é um estímulo reforçador em detrimento dos demais. A função é evitar acessar alguma coisa. Segurança, é conforto, é o quê? Então, assim, às vezes, ele está ali seguro, está mais confortável, está se sentindo protegido, porque não está gastando tanta energia, mas, ao mesmo tempo, ele precisa daquilo, porque ele precisa de habilidade social, né? Ele precisa estimular esse músculo, né? Fortalecer esse músculo, porque lá na frente, na idade adulta, ele vai precisar disso onde quer que ele vá. Ele não precisa ser a pessoa mais extrovertida, ele está ali falando com todo mundo, mas ele tem que ter o mínimo de traquejo para responder ao chefe, ou para ser o chefe e responder aos subordinados, porque sendo chefe... O mínimo de repertório, né? O mínimo repertório. A gente fala, né? Tem falado tanto sobre os efeitos deletérios do uso excessivo de telas, e que aí tem estudos que mostram, né, a vastidão de dados que tem, que realmente a gente precisa usar esse recurso com moderação, influenciando diretamente no humor, no sono, né, no desenvolvimento das demais habilidades. Mas, assim, é um vilão que pode se tornar um aliado, né, quando utilizado de uma forma racional, técnica. Então, a gente, enquanto terapeuta ABA, isso é um recurso valiosíssimo para nós, né? Valiosíssimo. Então, a gente utiliza para muitas coisas, né? Tanto para motivar o aprendiz a engajar na terapia, mas a gente ensina habilidades através desses recursos, né? Então, uma das habilidades, né, é o uso de uma tecnologia robusta de comunicação alternativa, né, aumentativa. Então, através dos tablets, a gente pode desenvolver a habilidade de comunicação funcional em pessoas com TEA, né, que não têm essa habilidade. Então, olha que riqueza esse recurso é para nós, né? Uma outra forma da gente utilizar as telas é através de videomodelação. Existe um procedimento de ensino que a gente fala videomodelação, que é ensinar várias habilidades, inclusive as sociais. Eu posso, inclusive, ensinar a habilidade através de um vídeo, né? Eu enfatizo alguns comportamentos que eu quero ensinar e eu vou apresentar isso de uma forma controlada para o meu cliente.
né? Então, a gente vai trabalhar, através dessa videomodelação, quais comportamentos ele deve emitir em determinados contextos. E através do Behavioral Skill Training, né, que é um outro pacote de intervenção, a gente mescla essas duas abordagens para treinar habilidades. E aí tem tudo, Thalita, tem desde habilidade social, treino na comunidade, usar um cartão de crédito, escolher uma roupa, pedir uma comida no restaurante, que a gente sabe que às vezes isso é muito custoso, né, para um adolescente. Até nível 1 de TEA é muito custoso. Sair de casa, escolher uma comida num restaurante, ter que se reportar a um garçom, ter que se expor a situações novas, imprevisíveis, né? Então, esses recursos, eles podem e são bem-vindos, sim, na terapia, né? E aí, o que a gente fala, enquanto terapeutas, é que esse uso realmente precisa ser racional, né? Precisa ser controlado, a gente precisa entender a função disso, para que está servindo, né? Tá sendo um reforçador positivo ou está sendo um reforçador negativo no sentido de que ele evita entrar em contato com outras situações e acaba deixando de aprender repertórios de estratégias de coping, né? Para determinadas situações. Então, eu acho que é uma discussão muito ampla, muito válida, né, Thalita? A gente passaria falando aqui o tempo todo. E uma coisa que também me preocupa muito, e aí para a gente já começar a encerrar, é que da pandemia para cá, o acesso às telas ficou nas duas vertentes. Então, os adolescentes, e eu digo como uma mãe de um adolescente, então eles usam o celular e as telas tanto para as questões acadêmicas obrigatórias, a agenda deles é no celular, os trabalhos que eles entregam é no celular. Né? Então, eles usam a tela tanto para lidar com as questões obrigatórias quanto para as questões de lazer. Então, ficou tão incorporado esse negócio de celular, de mídia na nossa vida, que é um caminho sem volta. Então, a gente não fala, a gente não diz, olha, elimine tela da sua vida, porque a gente sabe que não é uma realidade. Não tem como, né? Não tem como a pessoa... Criança mesmo. Tem muitas escolas que usam sistemas de ensino que precisa, que a agenda eletrônica, que precisa tirar foto, né? Acho que a partir do 5º, 6º ano, que tem que tirar foto da atividade, subir para o Google escolar, eu acho, assim, o quê, né? Exatamente. Só corrigir a foto, não corrige mais o livro. O trabalho é uma apresentação que ele tem que fazer, ele tem que usar o celular para preparar a apresentação, né, um vídeo. Então, assim, o recurso está muito dentro da nossa vida, né? Tá muito enraizado. Então, assim, está na nossa rotina. Então, é um caminho sem volta. E seria utópico a gente propor, enquanto terapeuta, para uma família dizer, não, você tem que fazer, tem que eliminar, ou tem que reduzir. Mas aí a gente fala da redução enquanto substituição. Né? Então, assim, eu não vou conseguir eliminar um comportamento sem colocar outro no lugar, não vai ficar vácuo, não vai ficar buraco. Então, se eu estou tirando esse estímulo da vida dessa criança, eu tenho que colocar outro, que seja equivalente em nível de satisfação para ele, sabe? Que seja equivalente no nível de, nossa, isso aqui também é muito legal. Aí vai valer a pena ele abrir mão, né? Aí muita energia, né, Flávia? E às vezes disponibilidade, que algumas famílias não têm. Então, a gente pede assim, vamos diminuir o tempo de tela. Mas vai fazer o quê? Porque, às vezes, a mãe precisa trabalhar, o pai está trabalhando e não sei o quê. O que vai fazer? Né? E eu acho que isso aí entra na questão da nossa intervenção compassiva também, né, Thalita? Quando a gente sabe que, enquanto profissionais, a gente entende que pode ter prejuízos, que tem as vantagens, mas que também tem muitas desvantagens. Mas até quando a gente vai fazer uma prescrição, né, a gente tem que saber compassivamente como que a gente vai fazer essa sugestão, né? Mas aí fica esse recado, né, para as famílias que são usuárias, que estão nos assistindo, de que a gente realmente precisa entender, né, como que a gente vai fazer essa troca e quando que eu vou entregar esse recurso para minha criança, principalmente quando a gente está falando com pessoas com TEA, né, que tem já essa predisposição de transtorno de humor, como você falou.
Bom, chegamos aqui ao fim da nossa apresentação. Thalita, eu te agradeço imensamente. A gente já trabalha aí já quase uma década, né? Já vai fazer quase 10 anos que a gente trabalha juntas. Temos muitos clientes em comum. Temos muitas conversas, né, dos bastidores aí. A gente já tem uma relação de amizade, eu posso dizer assim, né? E muito orgulho mesmo de ter te trazido para cá e ter topado, né, esse projeto, que vai virar um projeto maior aí de capacitação, quem sabe, eu já estou aqui falando, mas assim, essa é a perspectiva, né, da gente pensar numa capacitação, uma coisa mais formal, mais robusta, e conto com a tua participação nos eventos futuros, tá bom? Não, muito obrigada. Eu agradeço demais, assim, eu falei no começo, eu acho que precisa desses espaços, né, abertos mesmo, livres, que as pessoas possam acessar, porque às vezes é difícil, né, se deslocar ou parar. Às vezes tem a dificuldade de eu tenho estar no meio do trabalho, às vezes é rapidinho, só escutar um pouquinho, mas eu agradeço a oportunidade, né? Eu gosto, às vezes, eu demoro para falar, né? Mas quando eu falo muito. Como diz que eu me escondo. Mas eu agradeço bastante, espero aí que o projeto se amplie e contem comigo no que precisar. Tá bom? Obrigada. Que maravilha! Muito obrigada. Oi, meu povo. Muito obrigada, Thalita. Muito obrigada, Flávia. Thalita, deixa eu só fazer minha propaganda aí, depois tu encerra. Claro, por favor. Então, eu entro sempre. Antigamente eu entrava sem mostrar a cara, mas agora eu estou mostrando a cara. Eu dizia que eu era o Lombardi do Telesaúde. Tinha um negócio do Silvio Santos, quem é da minha época. Talvez vocês não ouviram isso, né? Era um cara que só era a voz. Ele era proibido mostrar a cara, era o marketing dele, né? Então eu era o Lombardi do Telesaúde. Agora já estou mostrando a cara. Gente, assim, primeiro, eu não vou entrar nesse método, porque eu acho que a Helene vai fazer isso, mas belíssima apresentação, belíssimo debate. Nossa, que coisa de alto nível, né? Impressionante, né? Eu não consegui assistir tudo, né? Eu estou aqui enrolado com muitas coisas, a gente sabe disso. Mas como eu tinha que vir fazer a propaganda, eu ainda peguei uma parte do final da apresentação, do debate. Parabéns, Thalita, show de bola, parabéns, Flávia, Ariane, parabéns aí pela sua apresentação, condução e tudo mais. Mas chega, lero, vamos ao que interessa. Gente, a gente precisa usar a Sofia. Sofia é a nossa plataforma de teleconsultoria do Telesaúde. Eu estou vendo que tem várias pessoas que estão assistindo a nossa web, que são cadastradas na Sofia, que já usaram a Sofia e está lá esquecidinha. Vamos embora voltar, gente. Provavelmente, né, o nosso monitor de campo, o Aldair, vai entrar em contato com vocês, que são usuários da Sofia, que estão aqui nessa web. Obviamente que eu não vou falar os nomes para não publicizar, né? Mas a gente tem gente de São Francisco do Brejão que está aqui na web, que registrou presença e que é usuário da Sofia, já usou. Vamos voltar lá, né? A gente tem pessoal de Santa Quitéria, a gente tem gente de São Luís, tem vários municípios aqui que eu fui fazendo uma comparação e estão na Sofia e não estão usando. A Sofia está ótima, gente. Vamos voltar a usar. A gente ficou parado 3 anos por força, né, do destino, que a gente não deve nem comentar. Mas voltamos com força total. E a Sofia está cada dia melhor. E a gente está trazendo mais inovações, né? A gente já está trazendo também telediagnóstico. Quem quiser implantar os telediagnósticos nos seus municípios, converse com seus gestores, secretário de saúde. Basta ter o equipamento compatível, entrar em contato conosco, né? Que a gente faz a implantação por web, não precisa nem ir no município. Antigamente tinha que ir lá. Agora não, agora é tudo via web. Então, fica o convite aqui para vocês. A gente está fazendo teleeletrocardiograma, teleretinografia, né? A Sofia está top. Olha aí, quem quiser cadastrar o seu município para fazer, é tudo de graça, gente. É o Ministério da Saúde que paga tudo, é 0,800 na faixa. Basta ter o equipamento e ter internet na sala que o equipamento estiver conectado, que o laudo chega no máximo em 2 horas. Laudo do eletrocardiograma, entendeu? Enfim, então fica aqui o convite para todo mundo participar da Sofia, acompanhe nossas mídias, visitem nosso site, tá? O nosso site agora está com uma novidade, se você for lá nos objetos de aprendizagem, tem lá, acho que 294, não sei quanto, aí você aperta no botãozinho,
sair a lista de todos os 200. Se você quiser pesquisar um vídeo, sei lá, eu quero tuberculose, escreve tuberculose, vai trazer todos os vídeos só de tuberculose ali para você, uma pesquisa fácil, copiou o link, botou como é que é esse negócio que fala aqui, no browser, pronto. E abre sem propaganda. Melhor é isso, que não vem com propaganda. Se você for pelo canal do YouTube, tem propaganda. Indo pelo nosso site, baixa o link e não tem propaganda. Então, nós temos 294 vídeos lá, de diferentes temáticas. Esse vídeo hoje, né, vai para lá, o vídeo da apresentação do Thalita vai, essa conversa de vocês vai para o podcast, no Spotify. Também é só procurar lá, né, os podcasts do Telesaúde, vão encontrar todas as discussões que estão acontecendo desde que a gente retomou as atividades de teleeducação. Está mal barato, visitem. É nosso, nós estamos construindo isso, vamos valorizar. E viva o SUS! Vamos lá, tchau, um abraço. Muito bem, que maravilha. Recado dado, super bem dado aí pelo professor Humberto Serra, que é o nosso coordenador do Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal do Maranhão. Né? E eu reforço aqui o convite dele, né? Nós estamos retomando as nossas atividades de teleeducação, começamos pela teleeducação e agora estamos já oferecendo também as teleconsultorias. Então, vocês que estão nos assistindo, que são profissionais da APS, que assistiram hoje a aula da Thalita, que se de repente terminou aqui a aula e ficou alguma outra dúvida, e vocês podem estar fazendo esses questionamentos por meio da Sofia, né? Através das teleconsultorias, que vão ter a resposta prontamente aí para ajudar vocês na assistência e na ponta do município de vocês, tá bom? Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Thalita, pela participação de vocês mais uma vez. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo também aqui online, participando. E a gente já deixa aí o convite para nossa próxima atividade de teleeducação, que vai ser na terça-feira também, né? Os meninos depois vão colocar aqui o tema da nossa web, né? E aí eu deixo o convite mais uma vez para vocês participarem, tá bom? Vocês queriam fazer alguma consideração final, meninas, para a gente encerrar? Não, agradecer a todos que participaram aqui, que estiveram presentes. E vamos ficar de olho, né? Que está vindo muita coisa boa. Esse projeto é muito bonito. Parabéns, professora. Ótimo, Obrigada, parabéns a vocês duas também. Oh, Thalita, querida, obrigada. Obrigada, gente. Então tá ótimo. Beijos, tchau, tchau. Tchau.